Legal, você começou a atender as empresas. E aí, quando veio essa explosão, quando veio o Santander, o que aconteceu depois disso? Legal, boa pergunta. Primeiro que eu me cerquei dos melhores que eu podia na época. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho bons sócios, a gente tem uma boa estrutura de pessoas. São pessoas extremamente competentes, com muita gente com experiência. 75% mais ou menos da nossa empresa foi todo mundo de locadora, né? Por muito tempo. Tem alguns com 20 anos, alguns com 10. Então, nossa média é muito maior que 10 anos em média por locadora. Então, isso ajuda. Tá. Segundo, a pandemia foi muito dura com a gente, né? Porque quando a gente abriu e já veio a pandemia, teve que ter um reinvestimento dos sócios. E aí, por uma questão até de necessidade, eu comecei a falar com 30 grupos de investidores diferentes, né? E com isso a gente estava bem avançado. Alguns bancos quiseram comprar a gente, como Itaú, Safra, e acabou sendo Santander, mas a gente já estava bem avançado com empresas de tecnologia, que são grandes. E é interessante porque todo mundo olhava e falava, mas como é que você consegue fazer tudo isso com tão pouco? Eu falei, porque a gente tem gente boa, tem uma metodologia boa e a gente tem um desenho bom, né? Você vê, hoje a gente tem 70 pessoas. E você vê a quantidade de locadora que a gente atende, a quantidade de carro, é muito pouco. Sim. Então, a mesma coisa que a gente trabalha e prega para o nosso cliente na ponta, a gente faz aqui. E o Santander foi interessante, porque aí eu tive que usar a intuição mesmo, né? A gente estava para fechar, já estava para assinar mesmo com essa empresa de tecnologia, que por trás tem um fundo inglês gigante. E aí o Santander chamou. Eu tinha acabado de tirar uma mini férias, estava com meu filho e minha filha lá no hotel, com a minha esposa. Tinha acabado de chegar. Cheguei na terça-feira, na quarta, me liga minha sócia e fala, a Juliana fala, olha, o banco quer conversar com você amanhã. Eu já falei que você não vai, que você está de férias. Eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e falou, não, de novo não. Aí eu falei, não sei, eu preciso ir. E até então a gente achou que era uma parceria, porque o Santander era o único banco que a gente não operava. A gente operava muitos bancos. Só para quem não sabe, a gente ajuda na compra coletiva dos carros, a gente ajuda no financiamento, a gente vai buscar consórcio e faz tudo que uma locadora precisa. Isso antes de forma aberta e agora também para franquia. E aí eu peguei o carro, por sorte, porque era para eu estar no sul do país, tava na época, né, tava bloqueado para ir pro sul. E aí eu falei, minha mulher, vamos perto. E nós fomos para Olímpia. Dava 550 km de São Paulo. Então, resumindo, no dia seguinte eu rodei 550 km, tomei um banho em casa, me troquei. Meio-dia e pouco eu estava lá dentro do Banco Santander sentado e em 5 minutos o André Novaes, que até então era do Santander, ele fala, olha, eu quero te comprar a sua empresa. E dali a gente começou a negociar, mudou completamente a história e foi muito interessante porque foi uma negociação muito rápida. A gente teve o que chamam de sorte, né, eu acho, porque não só foi rápida a negociação, eles sabiam que tinha outras empresas interessadas, mas acho que o mais importante dessa história é porque, obviamente, é estratégico para o banco financiar carros de locadora sabendo que o mercado está indo para a locação. Sim. E era um mercado que os bancos estão cada vez mais fomentando, né? Até pelo tamanho.